Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andréia. Hoje estamos aí em ritmo de terça de carnaval, espero que todos se animem, vamos lá? Nossa aula de hoje, o tema ler e compreender, tá bom? Tema da aula, classes gramaticais e construção de sentidos. Quais são as habilidades? Temos duas, professores, deem um print na tela. Habilidade 1. EF06, LP04A, EF06, LP04B. Deem um print aí. Andréia, vamos lá? Opa, vamos lá! Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Bem-vindos ao bloco de língua portuguesa e é o bloco do Shade Samba no Pé, hein? Olha o Shade aqui, tá espertão, hein, hoje. Vamos lá. Objetivos: ler e identificar na organização dos textos de diferentes gêneros os sentidos que as escolhas de palavras de diferentes classes gramaticais ali produzem. Certo? Nós continuamos, então, trabalhando um pouquinho aí as classes gramaticais, certo? Então, vamos lá. Alma acolhida, pode colocar, por favor. Acolhida. Segundo seus conhecimentos de mundo, a amamentação é importante. Por quê? Relembrem aí, nós já estamos trabalhando um pouquinho esse tema, ok? Vamos lá. 2 minutinhos para vocês colocarem aí uma reflexão, por favor. Então, Elaine, temos respostas? Sim, o aluno Caio. Para o bebê se alimentar de forma saudável e natural, para a saúde do bebê, desenvolvimento e crescimento do bebê, para alimentar, o melhor leite é o materno. Isso aí, André. É a alimentação mais importante do bebê. Tá. Eu fui olhando aqui também as respostas e todas estão assim muito de acordo com o que a gente vai falar agora, né? E é bom porque significa que vocês vão absorver bem o texto, porque vai ficar tranquilo, né? Já tem um conhecimento aí prévio a respeito do assunto, certo? Eu vou até ler umas coisinhas aqui, é bem rapidinho, ó, a respeito, né? Alguns colocaram sobre a questão
de anticorpos, né? Até você Uhum. comentou. Então, só vou ler um rapidinho. Ó. Pode-se dizer que ao ser amamentado, o bebê recebe como uma entrada, como uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ou seja, o leite humano no início da mamada é menos gordo, trazendo os fatores de proteção. Logo vem a suspensão com proteínas e ao final a emulsão com a gordura. Então ele vai falar um pouquinho assim de como isso vai acontecendo para o bebê. A gente tem uma outra questão também, olha só. Quando nascemos, somos extremamente vulneráveis a infecções. Temos muito inimigos querendo penetrar em nosso organismo e somente um aliado, o leite materno. E uma outra curiosidade que eu encontrei aqui nesse livro, que eu já falo para vocês qual é. O auge da força de sucção que se dá na primeira meia hora após o nascimento, é desperdiçado quando o bebê é levado ao berçário, onde muitas vezes ele recebe fórmulas lácteas, né? Esse livro que eu peguei um pouquinho de coisas para ler para vocês, foi aquele que eu falei, que comenta sobre a amamentação e o desdesign, né? Então, o desserviço da questão das mamadeiras. Ao mesmo tempo, ele traz também outros comentários sobre o incentivo à amamentação também ser falho e por isso algumas mães não conseguirem prosseguir com isso, né? Eu, por exemplo, sou um caso, né, de que amamentei somente 1 mês a minha filha, né? Talvez se eu tivesse sido melhor orientada, mas existiam N fatores para que isso não se desse tão corretamente. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso precisa acontecer, né? Porque de fato eu achei super interessante a questão da meia hora, né, Elaine? A importância dessa sucção na primeira meia hora, a importância da humanização do parto. Então, ao mesmo tempo eu entendo N fatores pelos quais algumas mães não consigam amamentar, né? Mas acho legal, assim, para quem está grávida ou para quem está pretendendo, né, das colegas professoras, para que se empenhem nessa questão, né? Quando a gente vai lendo, é que a gente vai percebendo quanto isso é importante. E até uma professora, né, na outra aula colocou que o filho aí se deu bem, o prematuro, por conta de leite materno doado, né? Ok, vamos lá então. Nós vamos ler um texto agora que se chama A Amamentação Nutre o Bebê e Promove o Contato Natural com a Mãe. O leite materno é um alimento completo com nutrientes e vitaminas necessários ao desenvolvimento do bebê. Próximo slide. Quanto maior o tempo que o bebê se alimenta do leite materno, melhor para a sua saúde, pois o leite traz muitos benefícios para ele. A amamentação traz benefícios para a mãe. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, a amamentação deve ser feita pelo menos até 2 anos de idade ou mais. Além disso, o leite contribui para o desenvolvimento mental da criança e pode proteger contra diarreias, alergias, infecções respiratórias e ainda diminuir riscos de hipertensão e colesterol alto. Já para a mãe, a amamentação auxilia na redução do peso após o parto, na recuperação do tamanho normal do útero e na diminuição dos riscos de desenvolver anemia. Pode ir para o próximo, Elaine. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser. Ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeiras não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada, dependendo de orientações médicas. Boa! Então, esse é um boletim Pílula Farmacêutica, né? Ele é apresentado pelos alunos de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Com supervisão da professora Regina Célia Garcia de Andrade, então trabalhos técnicos de Luiz Antônio Fontana, e você pode ouvir isso na íntegra, né, acessando um link que está aqui no slide, do lado direito aí, né, e vocês têm isso na apostila, tá? Esse texto é da apostila, ok? Página 65 do caderno do professor. Eu não sei a página de vocês, mas a gente está na primeira sequência, não,
Qual que é a aula que eu tô agora? Eu já esqueci, se é a primeira ou se é a segunda. Eu tô na primeira sequência ainda, Isso, né? primeira sequência. Mas eu tô na terceira semana, é isso, né? Tá. Então, devo estar lá para a aula 5 e 6, 4 e 5, 5 e 6 por aí, tá? Porque às vezes a gente junta as aulas, ok? Então, vamos lá. Próximo slide. Olha só, nós já conseguimos agregar um pouco mais de informações com esse texto, fora aquelas que vocês já trouxeram. Isso é muito importante, né? Por isso a acolhida. Nós estamos considerando os conhecimentos que vocês já têm e estamos trazendo um texto que reforça tudo isso, ok? Então vamos lá, só que aqui nós vamos fazer segundo o texto, certo? Então vamos lá, ó. Primeira, segundo o texto, a amamentação traz benefícios apenas para o bebê, apenas para a mãe, ou tanto para o bebê quanto para a mãe. E na segunda, complete o quadro abaixo, descrevendo os benefícios da amamentação para o bebê e para a mãe. Então vamos lá. No caderno de vocês, façam aí 2 coluninhas, uma para o bebê e uma para a mãe. E na questão 1, respondam A, B ou C. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês. Vamos lá? Elaine, deixa eu só responder para a Pro Jaqueline. Pro Jaqueline, para você não ficar insegura, Pro, ó, na página do professor é 65 e talvez o do aluno seja a página 11, tá? Olha aqui, ó. Como eu disse para vocês, ou era a aula 4 e 5 ou 5 e 6. Eu estou na aula 6, ok, Pro? Fique tranquila. Vamos lá, primeira resposta. Vamos lá. O Renan, o Celso, da professora Lia, colocaram letra C. O Felipe colocou letra C. Jean, letra C. Certinho, Andréia. C, 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 C. Boa. E aí alguém colocou, a 2 já respondeu a 1. Sim, é bom quando vocês começam a prestar atenção nisso, né? Não estou falando, não lembro se foi professor não que disse, mas quando o aluno percebe isso também é legal, significa que está atento, né? Vamos lá, é 7º ano, né, gente? Vamos lá. Complete o quadro abaixo descrevendo, então, os benefícios. Para o bebê, o que que eles colocaram? Quais são os benefícios para o bebê? Eles conseguiram lembrar dos benefícios? A amamentação, deixa eu ver aqui. Opa, não, está subindo ainda a primeira. Para o bebê. A alimentação é importante para que a criança seja saudável. Sim, o que mais? De acordo com o que está no texto, fica às vezes difícil, porque, não sei se vocês... esse é o texto da apostila, né? Imunização e criação de vínculos, o Miguel. Boa essa, isso, contato natural com a mãe, o que mais?
Vamos lá, pessoal. Estão respondendo a 1 ainda. Tem mais? Não. Para 2 Tá só subindo? essas. Imunidade, hidratação, alimentação, nutrientes. Boa. Isso pro bebê, né? Já tá bom. E pra mãe? Colocaram pra mãe? Diminuir o útero, eu acho, colocaram assim. Pro útero voltar ao tamanho normal, isso. Foi o Gustavo que colocou. Ah. Maior contato com a mãe, previne doenças, para ter um momento natural com a mãe. Benefícios para a mãe. Previne doenças como câncer e anemia. Recuperação do tamanho normal do útero, a Beatriz colocou. Tá. Ok. Vamos lá. Coloquem para eles as respostas. Que alguém colocou a questão do câncer, que não aparece aí, mas acho que vai aparecer num outro texto, se não me engano, tá? Que eu vou trabalhar numa outra aula aí. Mas vamos lá. Benefícios para o bebê. Aliás, a primeira letra C, correta? E benefícios para o bebê: nutrição, contato natural com a mãe, desenvolvimento mental, proteção contra diarreias, alergias e infecções respiratórias, diminuição de riscos de hipertensão e colesterol alto. Então, a gente conseguia encontrar tudo isso no texto, tá? E benefícios para a mãe: auxílio na redução de peso após o parto, recuperação do tamanho normal do útero, diminuição dos riscos de desenvolver anemia, ok? Vamos para as próximas questões, então. Terceira, o que o Ministério da Saúde alerta sobre o uso de mamadeiras? Vamos lá? 1 minutinho para essa, hein? E então, Elaine, respostas? Não é recomendado, pode ser fonte de contaminação, risco de contaminação. Contaminação atrapalha a fase de amamentação materna. Boa, muito bem. Isso aí. Vamos lá. Pode colocar para eles a resposta? Tá certinho que eles estão colocando. Passou, beleza. Segundo o Ministério da Saúde, o uso de mamadeira não é recomendado, pois ela pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Certo? Vamos para a próxima. Olha só, agora vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou ler essa questão e depois a gente vai para os textos e aí eu volto se precisar. Então gravem aí, ó, depois as cores que vocês vão utilizar, certo? Então releia os parágrafos transcritos a seguir. Ele vai estar no outro slide, tá? Observe que há lacunas, ou seja, faltam algumas palavras. Vamos completá-los os parágrafos, ok? Verificando que as palavras que faltam darão sentido à comunicação e, para isso, o contexto deverá ser considerado. Após completar os parágrafos, destaque as palavras empregadas conforme a legenda. Olha só, então a legenda a gente precisa seguir. Então, palavras que estiverem nomeando seres e coisas, nós iremos grifar aí ou preencher com lápis, colocar com lápis amarelo. E palavras que indicam fato, acontecimento, com lápis verde, tá? Aí é um verde água, né? Mas pode ser amarelo e verde, já tá bom. Tá? Ou você sublinha uma, circula a outra, não tem problema, só precisa diferenciar o que for, o que estiver nomeando seres e o que estiver nomeando fatos, indicando fatos, acontecimentos. Pode passar para o próximo slide. Então, o que você tem que fazer, você já sabe, ok? Então, olha, eu vou deixar para vocês. Segundo parágrafo,
faltam palavras, tá? Então, leiam com calma e completem com as palavras que estão faltando. Talvez vocês não lembrem de todas, tá? Mas dá para completar porque vocês estão com o assunto assim bem claro na cabeça. E no terceiro parágrafo, a mesma coisa. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos. Vamos lá? E então, Elaine, temos respostas? Sim. Leite, criança, diarreia, alergia, hipertensão. Leite, criança, doença. Isso no segundo parágrafo, né? Isso. Tem mais? Vamos aqui, ó, no terceiro. Ser, quiser, amamentar, esteja, é... Acho que é só, né? Vamos lá. Coloquem as respostas para eu ir comentando. Isso, olha lá, vamos lá. Então, olha só como ficou. Além disso, o leite contribui para o desenvolvimento mental da criança e pode proteger contra diarreias, alergias, infecções respiratórias e ainda diminuir riscos de hipertensão e colesterol alto. Já para a mãe, a amamentação auxilia na redução do peso após o parto, na recuperação do tamanho normal do útero e na diminuição dos riscos de desenvolver anemia. Então, olha só, todas essas palavrinhas que nós colocamos e que estão em amarelo, elas deram nome a seres e coisas, então elas são substantivos, ok? Terceiro parágrafo. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser. Ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeiras não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada dependendo de orientações médicas. Então, pode voltar para mim? Vejam só, nós completamos aqui em verde tudo que era verbo, ok? Nós estamos, então, continuando a falar de classes gramaticais e nessa atividade de hoje destacamos substantivos e verbos. E veja como eles fizeram falta aí, né? É que vocês já sabiam qual era o assunto.
né? Então, se você entende um pouco do assunto, dá até para você completar. Mas, de repente, em termos de doenças, poderia ter colocado outra coisa no lugar, né? Mas ainda bem que vocês estão de acordo com o texto. Então, na aula de hoje, o que que nós fizemos? Lemos e interpretamos um texto e identificamos na organização do texto os sentidos que as escolhas de palavras de diferentes classes gramaticais, em destaque, substantivo e verbo, ali produzem, né? Ou nesse texto produzem, ok? Aí deixo para vocês uma imagem bonitinha de até a próxima. Essa foi a nossa aula de hoje. Avaliem, por gentileza, a aula, ok? E ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, mandem para a gente, sigam-nos aí nas redes sociais, procurem pelo sobrenome que vocês vão nos encontrar, enviem atividade para nós que vocês estão fazendo, para que a gente possa falar de vocês aqui, que isso é muito legal para você, professor, para você, aluno, e para a escola, ok? Muito obrigada, Elaine, muito obrigada pela aula de hoje. Eu que agradeço, Andréia, pais, alunos, produção, todos, e uma boa terça de carnaval para vocês. Esse é o nosso carnaval, gente, ok? Um beijo para vocês, até a próxima.